Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos continuar estudando a LDB e vendo como é que as principais bancas de concurso cobram esse tipo de conhecimento, tá certo? Então, você que está se preparando para concurso na área educacional, você deve saber que a LDB é uma das principais leis que é cobradas nesses certames, tá certo? Então, aqui a gente vai dar continuidade a essa leitura, vendo como é que essas bancas cobram esse tipo de conhecimento. Lembrando que nós já tivemos aqui 3 aulas sobre esse conteúdo. Vocês viram que na aula passada nós trabalhamos, né, as responsabilidades de cada ente federado, qual era a responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à educação, tá certo? Então, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos trabalhar o título 5º, que trata dos níveis e das modalidades da educação e ensino dentro da educação básica. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, né, eu quero que vocês me acompanhem aqui na aula de hoje. Eu vou só diminuir aqui a minha imagem, porque esse é um conteúdo que cai bastante em prova de concurso, né? E sem dúvida nenhuma, o candidato bem preparado, ele vai realizar uma ótima prova, tá certo? Então, você que está se preparando aí para áreas, né, de cargos dentro da educação básica, para a área do magistério da educação básica, magistério do ensino superior, cargos técnicos nas instituições federais, esse é um conteúdo que cai com muita recorrência em concurso público, beleza? Opa, tá dando um probleminha aqui, só um instante, deixa eu só voltar. Pronto, ok, gente, agora vamos lá. Então, na aula de hoje, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso daqui cai com muita recorrência em concurso público, tá certo? O artigo 21 da LDB traz o seguinte: a educação escolar compõe-se de, então vamos lá, educação básica, formada, né, pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O que isso quer dizer? Que uma das composições dessa educação escolar é a educação básica. Então, tem isso em mente, gente. Eu tenho 2 níveis. Eu tenho a educação básica, tá certo? E eu tenho a educação superior, ou seja, o ensino superior. Então, veja bem, dentro da educação básica, eu tenho 3 etapas. Eu tenho a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Beleza? Então, se me perguntarem quais níveis escolares existem, 2 níveis, educação básica e ensino superior. Quais etapas existem na educação básica? Aí eu sei que são 3, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Entendido isso? Beleza? Quais etapas existem na educação básica? 3. Quais níveis escolares a gente tem? De acordo com o LDB, 2 níveis, educação básica e ensino superior. Tranquilo? Internalizado isso, vamos lá. Então, o que a gente tem? Então, a educação básica aqui, eu fiz até um resumo. Ó. É um dos níveis, né? A gente tem 2 níveis, sendo a educação básica um dos níveis. Dentro da educação básica, a gente tem as etapas. Quais são as 3 etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aqui a gente tem as fases dessas etapas. Então, na educação infantil, a gente tem 2 fases. Ó. A gente tem a creche e a pré-escola. Na ensino fundamental, nós temos os anos iniciais e os anos finais, tá bom? Então, dentro das etapas da educação básica, nós temos ainda as fases. A gente tem 2 fases na educação infantil, 2 fases no ensino fundamental, ok? E nós temos também, gente, as modalidades, ó, que elas encontram-se dentro da educação básica, ela encontra-se dentro desse nível, ó, dentro desse nível, tá certo? Então, quais são as modalidades? A gente tem o EJA, Educação de Jovens e Adultos, a gente tem Educação Especial, a gente tem Educação Profissional e Técnica. Então, os cursos técnicos, tanto subsequentes, cursos técnicos integrados e concomitantes, estão dentro da educação básica, beleza? A gente tem a educação do campo, a gente tem a educação escolar indígena, a gente tem a educação quilombola e a gente tem também aqui dentro dessa etapa a educação à distância. Lembrando que a educação à distância, ela também está dentro da educação superior. Beleza? Tranquilo aqui. Então, se cair uma questão de concurso perguntando quais os níveis escolares que existem de acordo com a LDB, a gente sabe que são 2, educação básica e ensino superior. Beleza? Então, vamos aqui fazer uma primeira questão para treinar esse conhecimento que eu digo ser extremamente importante para que você possa entender essa legislação. Então, vamos lá. De acordo com os níveis, quais são os níveis? 2, né? Educação básica e ensino superior. As modalidades de educação e ensino, com a composição dos níveis escolares e em concordância com o que versa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, podemos afirmar
que a educação escolar é composta por, ele quer saber a educação escolar, tá certo? Aquilo que nós acabamos de ver. Ele nem quer saber as etapas dentro de cada nível, ele nem quer saber as modalidades, ele quer saber a educação escolar, tá bom? E nem as fases. Vamos lá. A educação escolar é composta por ensino fundamental, ensino médio e educação superior? Não, eu sei que não. Eu sei que a educação escolar é composta por educação básica e ensino superior. Não foi isso que nós acabamos de ver no artigo 21? Então está errada essa questão. Educação infantil, ensino fundamental e educação superior? Também não. Educação básica e educação superior, resposta aqui corretíssima, gente. Lembrando que educação infantil e ensino fundamental são fases da educação básica, tá certo? São fases da educação básica, ok? Beleza? Tranquilo? Se vocês entenderem isso, vocês vão compreender os próximos artigos que versam, né, dentro dessa composição da educação escolar, aquilo que compete à educação básica e aquilo que vai que vai desrespeitar, né? Ou seja, que diz respeito ao ensino superior. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Vamos para o artigo 22, que ele também é importante. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Olha, a educação básica é uma das etapas, né, digamos assim, não é nem etapas, mas uma da composição do ensino, da educação escolar mais importante que tem, gente. Porque ele é o ponto inicial. Ele vai trabalhar educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E também vai trabalhar o quê? As modalidades. Educação profissional e tecnológica, educação indígena, EJA, educação do campo, como nós vimos ali naquele slide que eu apresentei aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, parágrafo único. São objetivos princípios da educação básica a alfabetização plena, né, e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. Então, para que a gente possa atender o que o artigo 22 diz, né, a alfabetização plena e a formação de leitores é que vai cumprir o objetivo ali da educação básica. Beleza? Qual é o objetivo? Desenvolver o educando. Ó. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e progredir no trabalho e em estudos posteriores. É através da educação básica que ele vai poder acessar estudos superiores, ou seja, que ele vai poder ingressar no ensino superior, tá bom? Então vamos lá. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, gente. Anote isso, ó. Em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, essa educação básica, ela pode se organizar em séries anuais, geralmente é assim que nós organizamos, né? Os períodos, os calendários letivos são em séries anuais. Então, o primeiro ano tem 200 dias letivos, o segundo ano 200 dias letivos, o terceiro ano 200 dias letivos e assim vai. Mas você também pode organizar por períodos semestrais, por ciclos e por alternância regular de períodos de estudos. Como é que seria esse ciclo de alternância regular de períodos de estudo, César? É quando ocorre, por exemplo, em períodos em que tem grandes cheias, né? Então, um período, aquela comunidade estuda na escola, então, por uma situação climática, ele vai passar outro período em casa. Então, são alternância regular de períodos de estudos. Isso acontece em algumas regiões do Brasil, beleza? A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre os estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Ou seja, um aluno veio transferido de outra escola, um aluno veio transferido de outro estado, de outro município, de outro país. Então, a escola cabe a ela reclassificar esse aluno com base, né, nos conhecimentos que ele tem e com a oferta que essa escola ela pode oferecer para esse aluno, beleza? O calendário escolar deverá adequar-se, né, às peculiaridades locais, ó, olha que interessante, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas prevista na lei. O que aconteceu na pandemia, gente? Nós não adaptamos o calendário escolar, não foi? Para que ele pudesse ser atendido à carga horária, mas isso, como a gente não tinha a possibilidade de estar presencial na escola, então nós adaptamos esse calendário escolar de acordo com as peculiaridades daquele momento em que todos nós passamos, não foi isso? Mas mesmo assim nós não deixamos de atender o número de horas prevista
na lei, tá certo? E aqui, gente, é muito importante isso daqui. Eu quero que vocês gravem isso, porque isso cai muito em prova de concurso. Inclusive, teve uma atualização agora em 2024, ó. Tá fresquinho isso daqui, então provavelmente pode ser que caia no concurso em que você está se preparando, tá certo? Então vamos lá, artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, ó. Carga horária mínima do ensino fundamental, 800 horas. Quais são as etapas do ensino fundamental que nós vimos lá no início? Anos iniciais e anos finais, né? A gente tem duas etapas. Então, nessas etapas, o mínimo de horas são 800 horas, tá certo? Carga horária mínima para o ensino médio, 1.000 horas, gente. Isso daqui foi atualizado através dessa nova redação de 2024, né? Distribuída em 200 dias letivos. Quantos dias letivos? 200 dias letivos, excluídos os reservados para os exames finais. Então, veja, nós temos a carga horária mínima hoje ofertada no ensino médio são 1.000 horas. Antigamente, eram 800 horas também. Mas agora o ensino médio são 1.000 horas de carga horária mínima, tá certo? E o ensino fundamental, 800 horas. Gravem isso, porque isso cai bastante em concurso público, tá certo? Então vamos lá, inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Então, exceto a primeira do ensino fundamental, que é quando o aluno sai do ensino da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental, ela não tem classificação, tá bom? Mas a partir disso, ela vai ocorrer por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento ou série ou fase anterior à própria escola. Então, ou seja, o aluno que vai sair do primeiro para o segundo ano. Então, é através de promoção, de acordo com os critérios estabelecidos na escola de avaliação, de aproveitamento do conteúdo que vai ser trabalhado, tá certo? Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, veja, chegou um aluno que você não sabe qual foi a série que ele veio, né? Mas o aluno tem altas habilidades. Então, cabe à escola colocar esse aluno na série adequada a essas habilidades que ele tem e também a idade dele. Beleza? Tranquilo, gente, até aqui. Vamos lá. Nos estabelecimentos de ensino que adotam a progressão regular por série, ou seja, sair de uma série para outra, né? O regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as novas do respectivo sistema de ensino. Ou seja, o que seria essa progressão parcial? Quando o aluno está parcialmente aprovado, mas ele tem que pagar algumas recuperações ou dependências, que nós chamamos aqui onde eu trabalho, tá certo? Então, ele é aprovado, mas ainda vai ficar pagando algumas dependências ou pendências que ele não conseguiu ainda aquela nota, né, para aquela aprovação, ok? Poderão organizar-se em classes, né, ou turmas com alunos e séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outras componentes curriculares, né? Tranquilo até aqui esse inciso quarto, né? E aqui isso é muito importante, que é o inciso quinto, que trata da verificação do rendimento escolar, observará os seguintes critérios. Aqui é a avaliação. Como é que é feita a avaliação dentro da educação básica? Beleza? Lembrando que a etapa da educação infantil não tem avaliação, gente. Não tem avaliação para aprovação, beleza? O que tem é a partir dos anos iniciais do ensino fundamental, ok? Então vamos lá. Como é que é feita a avaliação? A avaliação ela deve ser feita contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, isso cai muito em concurso, e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Então, o que prevalece é o aspecto qualitativo sobre os quantitativos. Vou dar um exemplo básico. O aluno entra e ele tirou 0 na primeira avaliação. Na última avaliação, ele tira 10. O que vai prevalecer aqui? A média? Não, gente, vai prevalecer essa evolução. O aluno sai de 0 para 10. Tá bom? Então, os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os aspectos quantitativos. Ok? Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino nos seus regimentos. Então, o que acontece aqui? Ó? O aluno tirou nota 0 na primeira prova. Cabe à escola criar condições para fazer a recuperação
dessa aprendizagem para esse aluno, tá bom? E quem é responsável? É o professor. Ok, gente? Isso pode ocorrer paralelamente ao período em que ele tem aula. Por exemplo, ele tem aula de manhã. Pode ser que a escola crie um plano de estudo para ele recuperar essa aprendizagem no período da tarde, um horário da tarde, enfim, né? Vai depender muito do estabelecimento de ensino. Ok? Vamos lá para o artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base comum, ou seja, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e ser complementada em cada sistema de ensino e cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos. Então, por exemplo, determinados municípios, né, quando você vai trabalhar história, ele precisa trabalhar a história local, né? A cultura local daquela região precisa ser valorizado dentro desse currículo, né? Que ele tem uma base nacional comum curricular, mas ele também precisa inserir nessa proposta curricular as suas condições, né, as suas peculiaridades locais. Beleza? Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente, né, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social, política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, principalmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, né? Então, vamos aqui praticar, tá, gente? Vamos aqui fazer algumas questões com base nesses artigos que nós acabamos de estudar. Vale lembrar aqui que eu não li na íntegra todos os artigos que tratam da educação básica. Então, é importante a leitura? É, porque isso cai em concurso público. Então, estou trazendo aqui para vocês, nessa aula de hoje, os principais artigos que são cobrados, os principais certames que trabalham, né, a educação, a LDB trabalhando os artigos que tratam sobre a educação básica. Beleza? Então vamos lá, gente. Então eu recomendo que vocês leiam na íntegra todos os artigos, mas o que nós lemos aqui já é base, né, para que a gente possa gabaritar aí muitas das questões que são cobradas em relação a esse conteúdo da LDB. Beleza? Então vamos lá. Esse concurso aqui ocorreu na prefeitura na prefeitura de São João do Sul, Santa Catarina, né? Ele trabalha o artigo 24. Então vamos lá. O artigo 24 da LDB estabelece as regras comuns para a organização da educação básica nos níveis fundamental e médio. Com base nesse artigo, assinale a alternativa correta. Então, ele está trabalhando aqui a organização da educação básica, né? Nós vimos que a educação básica é organizada em quê? Em dois níveis, educação básica e ensino superior. Nós vimos que na educação básica nós temos as etapas, não é isso? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós vimos que também dentro do ensino da educação infantil e do ensino fundamental nós temos as fases, né? Pré-escola, pré-escola e educação infantil. A gente tem anos iniciais e anos finais, tá bom? E nós temos as modalidades também dentro da educação básica. Nós vimos lá naquele gráfico que eu apresentei para vocês, né? Naquela figura que eu apresentei para vocês. Então vamos lá. A carga horária mínima anual para o ensino fundamental e médio é flexível. Não, gente, nós vimos que o fundamental são 800 horas e o médio 1.000 horas. Não são flexíveis, né? Inclusive, essa carga horária mínima precisa ser cumprida, tá bom? Então, alternativa errada. Classificação em qualquer série ou etapa da educação básica é feita exclusivamente por promoção? Não, não, não. Olha, quando aparece essa palavra aqui, exclusivamente, você já pode desconfiar, tá bom? Porque geralmente é uma pegadinha. Nós vimos que uma das formas de fazer a classificação é por promoção, mas não exclusivamente por promoção. A gente tem outras, né? A gente pode ter alunos que foram transferidos, a gente tem situações em que a escola classifica esse aluno de acordo com as competências dele, não é isso? Nós acabamos de ver lá no artigo, tá bom? A educação básica deve ser organizada de forma a garantir a progressão continuada do aluno, independente da sua avaliação. Opa, olha o que isso daqui quer dizer. Que o aluno ele vai sempre progredir. Né? Não tinha aquela política de progressão continuada, se o aluno mesmo que tira zero, não sabe de nada, ele tem que progredir? Não, não, não. A LDB não diz isso, tá bom, gente? A LDB diz que ele tem o direito de recuperar essa aprendizagem, mas não que ele tem que ser feita a progressão dele para outra série. Então a alternativa está errada também. A LDB permite que os sistemas de ensino estabeleçam normas complementares para a organização da educação básica, desde que respeitem os princípios constitucionais e as diretrizes da LDB. Opa, essa questão tá legal. Vamos deixar ela aqui em stand-by e logo, logo nós retornamos nela, tá bom? A educação básica deve ser oferecida exclusivamente em instituições públicas? Não, gente. Quer dizer que a gente não tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio,
que são etapas da educação básica, sendo ofertada pelo ensino privado? A gente tem. Então, ela não é exclusivamente ofertada nas instituições públicas. Então, a alternativa correta, ó, a alternativa D, né, de dado. Ok, tranquilo, mamão com açúcar. Então, vamos aqui analisar essa questão da Sebrasp, né? No modelo CESP, ok? CESP trabalha com aquelas questões de certo e errado, né? Geralmente os tribunais cobram muito, né? Quem vai fazer concurso para a área de tribunais, para analista e pedagogo, técnicos de tribunais que trabalham sobre LDB, sobre o conteúdo de LDB, vai passar por essa experiência de, nas questões, você indicar se está certo ou se está errado. Então aqui a gente vai indicar isso, se essa questão é certa ou errada. Então vamos lá. No inciso 5º do artigo 24, que trata da avaliação, ó, nós vimos, né? Estabelece que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Opa, nós vimos isso, né? Está correto, logo no item A, né? Considerando essas informações, julgue o próximo item relativo à avaliação escolar e suas implicações. De acordo com o referido dispositivo na LB, a avaliação escolar deve ser diagnóstica. Gente, e aí? A avaliação escolar, ela deve ser diagnóstica? Só diagnóstica? Não, né? Ela tem essa característica, né? A gente tem as funções da avaliação, um parênteses, quem quiser estudar sobre a avaliação e suas funções, eu tenho um vídeo aula aqui especificamente sobre essa temática, né, de avaliação, suas funções e também a legislação que trabalha a avaliação, tá bom? É só procurar aqui no meu canal que tem aí, mas esse tema, inclusive, ele cai bastante em concurso público. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse dispositivo diz o seguinte, que a avaliação escolar deve ser diagnóstica? Não, ela não deve ser só diagnóstica, gente. Por quê? Ó? Porque ela está dizendo que a verificação do rendimento escolar observará os critérios. Avaliação contínua e cumulativa, ou seja, eu tenho que fazer várias avaliações, ela é contínua e cumulativa do desempenho do aluno, né, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Aqui a avaliação ela deve ser formativa e não diagnóstica, né? Formativa por quê? Porque ela acompanha todo o período, os resultados ao longo do períodos escolares. Ó. Então, ela acompanha todo o período desse percurso formativo dos alunos. Então, aqui, a assertiva é errado, porque a avaliação aqui, com base no item A, ela não é diagnóstica, ela é formativa, tá certo? Isso é uma das funções da avaliação. Isso tem um vídeo aula aqui especificamente sobre essa temática. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá para essa questão. Essa questão é muito interessante porque aqui a gente vai poder conversar sobre muita coisa, né? Em relação do que nós acabamos de estudar. Então vamos lá. Artigo 22. A Lei de Diretriz e Base, né, que diz que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Alguns artigos posteriores deste documento, que tratam das disposições gerais da educação básica, determinam que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais? Nós vimos que sim. Períodos semestrais? Sim. Ciclos? Alternâncias regulares de períodos de estudos? Grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios? Ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar? Verdade, nós vimos isso, né, gente? Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições de materiais do estabelecimento. E aí, gente? Verdade também, viu? Por isso que eu falo que vocês devem ler na íntegra a legislação, tá bom? Porque as bancas de concurso cobram literalmente o que está previsto lá na lei e a gente vai já ver o fundamento aqui, beleza? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Verdade também, gente. Ó, as três são verdadeiras, né? Nós estudamos a primeira e vamos lá para o fundamento das outras. Olha o que diz aqui o artigo 23, ó. Vamos lá. Educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regulares do período de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Olha lá, olha o que diz o artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e
e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. E o artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, gente, é preciso vocês lerem na íntegra, tá bom? A LDB, para que vocês possam, né, realizar uma ótima prova e poder aí gabaritar, sem dúvida nenhuma, as questões que, porventura, caiam na sua prova. Lembrando que a LDB, com certeza, para quem está se preparando para aquela prova nacional de docentes que vai ocorrer esse ano, para os concursos nas instituições federais, institutos federais, universidades federais, para cargos técnicos, técnicos em assuntos educacionais, técnicos pedagogo, assistente de aluno e que cobrem LDB, não tenho dúvida que isso vai cair na sua prova. No mínimo 3 a 4, 5 questões caem sobre a LDB. Então, para que você possa gabaritar, fazer uma boa prova, a leitura na íntegra dessa lei é essencial, tá bom? Então, para você que está estudando, né, confie na soma dos pequenos esforços constantes, gente. Não se preocupe, vocês estão na direção correta, não importa a pressa. O importante é vocês estarem constantemente estudando para obter a aprovação de vocês. Eu não tenho dúvida que logo, logo vocês alcançarão esses objetivos, tá bom? Então, até mais e bons estudos.